Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação em VBA para Excel. Meu nome é Ricardo e nesta aula nós vamos começar o nosso estudo relativo às estruturas de repetição, também conhecida como loops, tá ok? Estou aqui com o meu Excel aberto, vou criar uma nova pasta de trabalho em branco e vou dar um Alt F11 para acessar o ambiente de desenvolvimento. Agora eu vou inserir um módulo e nós vamos começar criando uma sub e eu vou dar um nome para essa sub que vai ser sub loop while. Então vamos entender o que é uma estrutura de repetição, um loop, tá? Essas estruturas elas são muito utilizadas na programação e elas basicamente servem para executar uma determinada instrução quantas vezes for necessário até que uma dada condição seja atendida, tá ok? Então nós vamos especificar uma condição. Enquanto essa condição não for atendida, uma determinada instrução vai ser executada repetidamente. Isso é muito útil na programação. Então, tem várias estruturas capazes de criar loops dentro do VBA e nas outras linguagens de programação também, cada uma com suas particularidades. E nós vamos estudar nesta videoaula a estrutura do while. Então, como é que eu monto a estrutura aqui? Vou começar declarando uma variável que a gente vai utilizar como um contador. O nome dessa variável vai ser i e ela vai ser do tipo inteiro. E agora eu vou usar o seguinte comando: do while. Isso aqui quer dizer enquanto i for menor do que 10. Observem que eu estabeleci uma condição, tá? Enquanto i for menor do que 10, faça isso. Então aqui nessa linha, embaixo aqui da linha do while, eu vou escrever um comando que vai ser executado repetidamente até que esta condição aqui seja atendida. Então vou dizer o seguinte: i recebe ele mesmo mais 1 e uma message box vai mostrar para a gente o valor de i. Vou escrever aqui, ó, número de execuções. E eu vou concatenar com o valor da variável que é o i. E eu fecho a estrutura do loop com o comando loop. Então, só para ficar claro aqui, nessa estrutura de repetição, nós temos uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, essas instruções que foram colocadas aqui dentro da estrutura do loop serão repetidas. Uma característica interessante do loop, e você deve estar atento a isso, é a seguinte: observem que eu utilizei aqui uma variável de controle, um contador, que é o i. Então, a cada laço, a cada passagem do loop, essa variável é incrementada com mais 1. Por quê? Porque é ela que está sendo utilizada dentro da condição que eu estabeleci. Se eu não colocar esse contador aqui, o valor de i não vai mudar, ele vai continuar sendo menor do que 10 e esse loop vai ser executado infinitamente, tá? Então eu vou executar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Então aqui ele está na primeira execução, ó, então ele passou, deu a primeira volta do laço lá e a variável i foi incrementada com 1. Vou dar um OK, foi incrementada com mais 1 e ela vai fazer isso até o i atingir o valor 10. Tá vendo? Ó? Atingiu o valor 10, acabou. Ele para de repetir a instrução. Tá? Vou fazer mais um exemplo aqui, só para reforçar isso que a gente viu. Vou criar uma nova sub aqui. Vou dar o nome de encontrar células vazias. E essa sub vai fazer o seguinte: ela vai percorrer uma coluna lá do Excel e vai verificar se tem algum valor dentro de cada célula dessa coluna. E ela vai fazer isso repetidamente até que ela encontre uma célula vazia. Quando ela encontrar uma célula vazia, ela vai parar. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a minha sheet. Então eu vou pegar aqui, ó, sheet1.select. Posso dar um activate também, acho que é mais adequado. Tá? Outra forma de se referenciar a sua planilha é usar a propriedade sheets, tá? Só uma observação aqui, eu usei aqui sheet1, se vocês observarem, ó, eu vou fazer novamente aqui, ó, sheet1, tá vendo que aparece aqui, ó,
A Sheet 1 é a minha planilha, eu vou dar um Alt F11, é o nome da minha planilha, tá? Se você estiver usando a versão do Office em português, vai aparecer Plan 1, tá? Mas uma forma mais fácil de fazer isso, acho que fica mais genérico, é você usar a propriedade Sheets, abre parêntese, e entre aspas, você vai escrever o nome da planilha. Então, eu vou colocar aqui Sheet 1, tá? Se eu tivesse renomeado essa planilha, eu poderia colocar o nome que eu usei lá, tá ok? Então, se a minha planilha se chamasse consumo, então eu vou colocar aqui consumo, tá? Não é o caso. Então, o meu procedimento, a primeira coisa que ele vai fazer é selecionar, ativar a minha planilha, e depois eu quero que ele selecione a célula A1, que é a primeira célula da coluna A, tá? Tem duas formas de fazer isso. Eu posso usar o objeto range. Dentro do objeto range, eu vou especificar um intervalo ou uma célula específica, então eu posso colocar aqui A1, entre aspas, e vou dar um select para selecionar, ou eu posso utilizar a propriedade cells, tá? Então, nessa propriedade, eu utilizo como parâmetro o índice da linha, que é o row index, e o índice da coluna, que são parâmetros numéricos que eu vou colocar dentro da propriedade. Então, na linha 1 e na coluna 1 é onde eu vou selecionar, tá? Que é o equivalente à célula 1. E aí eu vou dar um select para selecionar aquela célula, tá? E agora eu vou montar minha estrutura de repetição. Então eu vou começar aqui com do while. Então eu vou dizer que enquanto a minha célula ativa, active cell, ponto, value. Então, quando eu dou um ponto aqui, ele abre uma lista aqui de opções. Eu tenho aqui nessa lista, esse ícone verdinho aqui é um método, tá? Então, todos os íconezinhos verdes aqui representam métodos, e um método é uma ação que vai ser realizada. E esse outro íconezinho que tem uma mãozinha aqui, são propriedades. O que é uma propriedade? Uma propriedade é uma característica de um determinado objeto. Então, ó, eu peguei aqui a célula ativa, usando o Active Cell, e eu vou usar a propriedade value, ou seja, eu estou me referindo ao valor da célula ativa. Então, eu pego aqui o valor, e eu vou fazer uma comparação. Então, eu vou dizer que enquanto o valor da célula ativa for diferente de vazio, aí execute a instrução que eu vou colocar. Essa instrução vai ser o seguinte, ó, Active Cell, ponto. Agora eu vou usar uma outra propriedade, que é a propriedade Offset. O que essa propriedade faz? Ela é muito utilizada para fazer um deslocamento. Você quer mudar de célula, quer deslocar para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, você usa a propriedade Offset, tá? Então eu vou pegar a célula ativa e vou fazer um offset, aí eu abro um parêntese aqui, e esta propriedade ela utiliza dois parâmetros também, que é o parâmetro row offset, que é o deslocamento da linha, e o column offset, que é o deslocamento da coluna. Então, como eu quero fazer um deslocamento para a linha, né, somente de linha, ele vai deslocar para a linha de baixo, eu vou colocar 1, tá? Então, 1 ele faz um deslocamento de uma linha para baixo. Se eu colocar menos 1, ele vai fazer um deslocamento de linha, só que para cima. Então vai ser 1, vírgula, e o deslocamento de coluna vai ser o que? Nada, ele não vai deslocar a coluna, ele vai continuar sempre na mesma coluna. Então eu vou colocar 0. E vou dar o comando select para selecionar. Então eu tenho que especificar o que vai acontecer. Não adianta dizer que ele vai fazer um deslocamento, mas não dizer que ele precisa selecionar a célula. Então, observem aqui no caso do select, ó, o select, quando eu preencho aqui, olha o ícone que aparece. Isso aqui é um método, é uma ação que vai ser executada. Então, ele vai selecionar essa célula para mim. Tá? Então, ele vai fazer o deslocamento da célula para baixo, repetidamente. Então, ele vai fazer um deslocamento aqui de uma linha, né? E se o valor da célula ativa ainda for diferente de vazio, ele vai continuar repetindo essa instrução, né, indefinidamente. E aí eu fecho a instrução aqui com o comando loop. Então, só para a gente testar, vou dar um Alt F11, voltar lá para o meu Excel, vou vir aqui na célula 1, eu vou preencher um valor aqui, colocar aqui 1, e vou copiar
as demais células. Tá? Então estão todas preenchidas. E eu vou apagar um valor aqui de uma determinada célula. Ok? Então eu tenho uma célula vazia aqui no meio. O que ele vai fazer? Ele vai percorrer célula por célula e ele vai parar quando chegar na célula vazia. Então vai localizar a célula vazia nessa coluna para mim. Tá? Eu vou clicar em qualquer lugar aqui. Então, vamos fazer um teste. Alt F11. Vou clicar aqui dentro do meu procedimento e vou dar um F5 para executar. Ele deu um errinho aqui, gente. Eu vou dar um end. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, tá aqui, ó. Propriedade de cells. Tá vendo aqui o comando select, ó? Eu escrevi e errei na escrita do método, select. Tá? Beleza, vamos executar aqui. Tá? Aparentemente não aconteceu nada, né? Vamos dar um Alt F11. Olha lá. Observe que lá na linha 13, ó, onde tem a célula vazia, ela já está selecionada. Tá legal? Então eu poderia usar uma estrutura como essa para localizar uma linha vazia, excluir essa linha. Dessa forma eu poderia usar essa estrutura para fazer o tratamento dos dados que estão na minha planilha. E na verdade as possibilidades são infinitas, né? Vai da sua criatividade. Tá, ok? Nas próximas aulas a gente vai continuar tratando desse assunto. Tem bastante coisa para falar ainda sobre as estruturas de repetição. Eu recomendo que vocês pratiquem, façam os exercícios aí. Quem faz as aulas pelo meu site tem acesso ao material completo, tem acesso ao suporte com o professor via Skype, tem acesso aos exercícios. Você pode entrar lá no site, aparece aí na descrição do vídeo, né? www.growtheducation.com.br, e aí você vai ter acesso a uma certa quantidade de material lá, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.